Observe o seguinte, não precisamos nem ir para o Velho Testamento, basta o Novo. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 6, no versículo 10, ele fala é uma lista exemplificativa e não exaustiva. E dentre tantos grupos de pessoas, ele vai falar dos efeminados e sodomitas. E aqui ele fala especificamente da homossexualidade masculina. Mas lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 26, ele fala da homossexualidade feminina, quando ele diz que as mulheres deixaram o contato natural com o homem para outro contrário à natureza, e no 27 ele fala de novo da homossexualidade masculina, como em 1 Coríntios, onde ele vai falar que, semelhantemente, os homens deixaram o contato natural com a mulher por outro contrário à natureza. É mais ou menos assim que diz o texto. Ele está falando da homossexualidade, tanto masculina quanto feminina. E já aqui em 1 Coríntios ele fala da homossexualidade masculina, onde ele vai falar de efeminados e sodomitas, aqueles que já estão na prática ativa e aqueles que têm trejeitos, comportamento efeminado, ou seja, um comportamento de fêmea, de mulher, ainda que talvez não praticante do ato em si. Mas a pergunta é o seguinte, muitos críticos dizem que a homossexualidade nos tempos do apóstolo Paulo não é exatamente a mesma nos nossos tempos. E, portanto, ele estaria falando para pessoas diferentes, embora a prática seja a mesma. Será que procede tal pensamento? Eu particularmente entendo que não. Por quê? É bem verdade que a homossexualidade na época do apóstolo Paulo, ele está na cidade de Corinto, dentro daquele contexto da Grécia Antiga, a homossexualidade era mais do que um comportamento, ela era uma verdadeira instituição. Ou seja, era algo tão arraigado na sociedade, tão comum e quase obrigatório. A coisa mais natural que tinha para o grego era o sujeito ser casado, ter sua família e ter um amante. Era prática comum iniciar os jovens aqui no caso de meninos, né, adolescentes, iniciar eles na prática sexual, começando pela prática homossexual, para que depois eles caminhassem no sentido da prática heterossexual. Então isso era uma verdadeira instituição no mundo grego. E é óbvio que hoje não é assim, mas como eu disse no vídeo anterior, parece que a nossa sociedade ela caminha nesse sentido, onde já existem até autores falando das vantagens de um relacionamento homossexual em relação ao relacionamento hétero. Portanto, essa massificação na nossa sociedade não parece ser só uma questão de aceitação, mas também de convencimento que o relacionamento homossexual ele é melhor que o relacionamento heterossexual. Mas eu não creio que o apóstolo Paulo estivesse falando exclusivamente para a sua época. Penso que o texto bíblico vale tanto para a época de Paulo quanto vale para o nosso tempo. Ainda que a prática seja a mesma, o costume pode ser diferente. Lá na Grécia era uma coisa muito arraigada, portanto que durante muito tempo a homossexualidade foi chamada de pecado grego em função da massificação que existia naquela sociedade. Eu entendo que, assim como era pecado naquele período, continuou sendo pecado hoje, como foi no passado, até dos gregos mesmo. Se você pegar a legislação mosaica, que é anterior à Grécia clássica, já estava previsto lá. Os hebreus, eles não poderiam cometer esse pecado, esse tipo de comportamento, porque a Bíblia prescrevia como pecado, como um ato de agressão à santidade de Deus. Portanto, da mais tenra idade da humanidade, né, do mais longínquo passado até os dias de hoje, eu não vejo como fazer uma distinção entre a homossexualidade do passado e a atual, para dizer que aquela sim tinha um cunho pecaminoso e a atual não. Creio que pecado era e pecado continuará sendo. Portanto, uma prática a ser evitada.